Bem-vindos à live do livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto bastante, que é o pensamento. Aliás, o meu programa que mais teve participação, mais visto, foi um chamado O Pensamento no programa da Rádio Boa Nova. Se você se interessar pelo tema, pode ver no YouTube O Pensamento Mário Mas. Teve mais de 170 mil visitas. E hoje, com André Luiz, o tema é Pensar, capítulo 23, neste dia 13 de 2 de 2023. Nós vamos ver alguns detalhes interessantes sobre como o pensamento se materializa, como que é importante transformá-lo em ação. Muitas vezes aprendemos alguma coisa sobre pensamento positivo, treinamos pensamento positivo e, no entanto, não transformamos aqueles pensamentos em ações. Deixa eu acertar algumas imagens que estão aparecendo aqui, espero que não desligue. Muito bem, deixa eu regular aqui em cima. Muito bem, então vamos começar porque dá mais tempo de a gente degustar as palavras de André Luiz. Diz ele: o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Capacidade criativa. Porque você veja, no laboratório da mente, nós pensamos de forma polivalente, diversificado, né? O fato de pensar essa diversidade, estas oposições, convergências, tudo isso de alguma forma é uma manifestação, é uma produção criativa. Nós não estamos sendo repetitivos como numa monoideia de pensar só num tema, pensar só em trabalho, 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 trabalho. Né? Não, você está pensando em trabalho, daqui a pouco você pensa na hora do almoço, o que vai fazer no final de semana, quando vai sair as suas férias, e assim vai indo essa criatividade. Aliás, alguns cursos e livros de criatividade mostra ou sugere esta maleabilidade, esta variedade de assuntos que precisa ter para ser mais criativo e fazer links de uns pensamentos com os outros, com as emoções e por aí afora. Em qualquer tempo é muito importante não nos esquecermos disso, que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Por exemplo, você pega um livro, aqui está Respostas da Vida, e aí você começa a escrever o que o livro representa para você. Você vai escrevendo em tópicos. O livro representa conhecimento, o livro representa abertura mental, o livro representa acesso ao conhecimento, e você vai escrevendo. Depois você pode escrever qual foi o caminho dos livros chegarem até a sua casa. Por exemplo, este livro aqui foi publicado não é pela FEB, é pela Esperança, pela Ideal. Pela Ideal, muito bem. Como que esse livro chegou até a minha mão? Bom, e aí eu escrevo, ou posso fazer mentalmente. Fui na livraria X, estava vendo vários livros, achei esse livro, comprei, comecei a ler. Ele veio da cidade X, tem tantas páginas, fala de assuntos diversificados. Então, você vai fazendo um exercício de mentalização que traz a criatividade de forma muito ampla. Deixa eu afastar um pouco o teclado aqui, que a minha gata está em cima da mesa e ela não quer ser incomodada, ela acha ruim.
clicar aqui, que está toda hora. Deixa eu ver a ação necessária. Muito bem. Então, é um exercício de criatividade. Como você pode pegar o sapato que você está usando? De onde veio esse sapato? Ah, o couro veio aonde? Veio dessa ou daquela situação. Veio da cidade X e vai buscando informações que rodeiam esse objeto de tal forma que chega uma hora que você tem um conhecimento bem amplo da situação. Mas vamos voltar ao capítulo. A ideia forma a condição. A ideia. Vou fazer um curso. Vou viajar. Essa ideia, ela forma a condição. Bom, se eu vou fazer um curso, a ideia está formando a condição. Eu vou fazer um curso de psicologia. Vou procurar na universidade informações sobre o assunto. Então, a ideia forma a condição. A condição produz o efeito. A condição produz o efeito, a consequência, né? Eu pensei que queria fazer um curso e aí a condição produz o efeito, eu me mexi, fui atrás de obter informações e depois esse efeito cria o destino. Eu começo a andar em cima daquele objetivo. Bom, deixa eu ver aqui. Anderli Bianco, boa noite. Boa noite, Maria Clara. Estão ligados aqui na programação. Está aparecendo uma tela, eu não sou muito versado nesse Facebook, então ele acaba aparecendo imagens que eu não estou mexendo. Bom, vamos lá. Olha, quantas vezes nós estamos seguindo por trilhas, caminhos, que escutamos alguém falar e colocamos na nossa cabeça como ideal, como roteiro. Precisamos ter cuidado. Às vezes uma pessoa notável, famosa, expõe um ideal, uma ideia, e porque ela é famosa, nós poderemos achar que é uma ideia brilhante, de repente não é. Né? Por quê? Porque a nossa história evolutiva diz respeito a nós. Nós temos os nossos compromissos pessoais e coletivos, é claro, né? Mas se eu transformo a minha marcha evolutiva seguindo os padrões de outra pessoa, eu estou me negando, eu estou me subestimando, eu estou desvalorizando a minha rota, porque a rota do outro é melhor. É claro que como aprendizes da vida a gente aprende, por exemplo, o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos ensina é o melhor caminho. Ele é o nosso mestre, não é? Ele está seguro dos ensinamentos que traz. Ele é o nosso mestre evolutivo que está nos ajudando nessa rota de crescimento pessoal. Muito bem. Agora, eu vou seguir uma pessoa só porque ela tem um título? Só porque ela é famosa? Eu posso, digamos, vamos ser bastante otimistas. Digamos que eu siga o curso, a trajetória de alguém e até me dê bem. Por exemplo, a pessoa é bastante realizada em termos profissionais, financeiros, e eu posso obter isso. Mas, se isto não tem a ver com as minhas necessidades evolutivas, não vai agregar nada, só se eu transformar essas aquisições em coisas úteis para o meu crescimento. Ou depois dessa trajetória voltar e me alinhar com a minha trajetória. Mas vamos voltar ao primeiro exemplo. Eu tenho que escolher. Porque quando eu saí da vida espiritual, quem passou por avaliação, deixa eu ficar aqui no centro, quem passou por avaliação
para ver qual era a minha necessidade reencarnatória, fui eu, orientado pelos benfeitores espirituais. Por que eu vou seguir outra pessoa? Porque tem status, porque chama mais atenção. Quantas pessoas desviam seus roteiros por causa disso? Aliás, quem não sabe o ensinamento que André Luiz traz dos completistas, que é a pessoa que reencarna e cumpre 100% do que programou na vida espiritual. E ele fala que a maioria falha de 50% até 70% e mais daquilo que planejou. Você já pensou o prejuízo evolutivo, a perda de tempo que o indivíduo comete? Ele tinha todo um plano bem elaborado, orientado pelos benfeitores, fez vários cursos para se aperfeiçoar e chega aqui e dá para trás. Aí não é legal. Muito bem. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Olha só que bárbaro. Aquele negócio de nós dizermos, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, do meu professor, da minha avó que era exigente, do meu patrão, né? Então parece que a nossa vida é a indução de alguém que faça em nossa existência. Então, o que diz a espiritualidade? A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. O que você está mentalizando? Aquilo que o seu pai fez e que te serve de modelo? É bom? Bacana, você pode aprender, pegar e crescer com isso. Não é bom? Não é legal? Joga fora. Olha, obrigado, seus ensinamentos, a sua boa vontade de me ensinar isto ou aquilo, mas eu tenho outras opções. Nós teremos que chegar num grau de consciência que possamos fazer isso, não é? É claro que não estamos aqui sugerindo que uma criança faça uma colocação dessa com seus pais. Ainda os pais são os tutores dela e tem que ajudá-las durante muito tempo até que ela adquira autonomia na sua vida para começar a andar com as próprias pernas. Então quer dizer que a nossa vida é sempre o que a gente está mentalizando. Quando mentalizamos doença, desemprego, desprezo dos outros, desamor, a gente fica mentalizando. O que é mentalizar? Ficar pensando. Pensando, os outros não gostam de mim, eu não sou bem-sucedido, eu não sou bacana. Não... E a pessoa vai pensando, 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 e o pensamento, como diz anteriormente a lição, ele forma a condição, e a condição produz o efeito. Então existe todo um caminho, né, planejado, tracejado pelo indivíduo, que ele vai seguindo. E chega uma hora que ele incorpora de tal forma este automatismo, estas ideias que ele fixou na mente, que passa a ser um padrão, passa a ser um jeito de ser medroso, um jeito de ser fujão, um jeito de ser um pilantra, do jeito de ser uma pessoa estudiosa e por aí afora. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos, veja bem, virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Mudança dos pensamentos. Em razão disso o quê? De que a vida é sempre o que a gente mentaliza. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos, fazer um curso, se casar, mudar de comportamento, parar de jogar, parar de beber, parar de brigar com os outros, parar de ser descontrolado. Então, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Mudança de seus pensamentos. Compreendendo que a mudança de pensamento
acompanhada de atitude, né? De ação, de se mexer, se mobilizar. Agora veja bem, nós ainda temos muito uma imagem mágica, que a gente poderia dizer que é a imagem que a criança tem da vida, né? Os pensamentos mágicos que ela pensa e as coisas acontecem, pelo menos na imaginação. Então, nós, muitas vezes, mesmo adultos, nós achamos que alguma coisa extraordinária, uma coisa mágica, uma coisa que corta o caminho vai acontecer rápido e fácil, né? E eu brinco dizendo, quanto tempo você demora para fazer um curso universitário? 5 a 7 anos a 8 anos com mestrado, doutorado, 10 anos para você aprender alguma coisa. E sai da faculdade ainda sem saber muita coisa. Quanto tempo demoramos para mudar um comportamento e assimilar a mudança? Mais de 10 anos ou menos de 10 anos. Para fazer o curso universitário são 10 anos. Para você se tornar uma pessoa estudiosa, quanto tempo vai demorar? Para se tornar uma mãe, quanto tempo você vai demorar para adquirir as qualidades maternas? Quanto tempo nós estamos na trajetória evolutiva para desenvolver as nossas qualidades? Pegando aqui uma colocação de Joana de Ângeles, que ela diz que nós demoramos 10 mil anos para adquirir o discernimento. 10 mil anos para isto funcionar direito. 10 mil anos. Você acha que de repente você quer mudar e estalou o dedo, pronto, agora já sou humilde. Eu era muito vaidoso, orgulhoso, egoísta. Agora já sou humilde. Deixa eu trocar novamente uma situação na minha vida. Agora eu sou super sociável. Eu estalei o dedo, já me relaciono bem com as pessoas. Isso é mágica, né? É fantasia. Às vezes nós demoramos uma existência de 60, 80, 90 anos para adquirir uma qualidade. Ainda esta semana, a semana passada, eu estava dando uma palestra e fazendo uma situação de Joana de Ângeles, onde ela diz que em cada etapa evolutiva nós progredimos por etapas. Numa etapa você pode desenvolver as capacidades cognitivas, numa outra etapa as suas qualidades sociais. Em cada existência nós vamos adquirindo várias qualidades e algumas estudando mais para desenvolver a personalidade, para superar as restrições que nós carregamos. Então, tudo depende do nosso empenho de exercício, de esforço continuado para melhorar. Quanto tempo nós demoramos para fixar um nome na cabeça? Às vezes, tem gente que demora às vezes uma semana, 2 semanas, 6 meses, fazendo um curso, vai decorando o nome de algumas pessoas. Tem outra que ouviu uma vez só, já decorou. Mas aí entra uma outra variável nisso que nós estamos falando. Qual variável que é? A evolução. Qual o grau evolutivo do indivíduo? Quanto mais evoluído, mais capacidade ele tem de domínio mental, físico e emocional. Quanto menos evoluído, menos domínio nós temos sobre essas questões. Por quê? Porque estamos carregados de conflitos, temores, débitos, perseguições, amizades, amor, tem uma série de condições. Muito bem. Então essa mudança virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Aqui faz pensar em outra coisa que eu acho muito importante. Nós temos que ser protagonistas da nossa evolução. Assim como você cuida da sua profissão, da sua casa, do seu relacionamento, melhorando a forma de lidar com as pessoas, na gentileza, na conversa, na escuta, no cuidado, né? Nós precisamos também aprender a fazer o mesmo em nossa vida. Eu ia trazer uma outra colocação que deu uma fugida agora. Assim, o tempo de adquirir
o conhecimento. É, uma pessoa evoluída, ela tem um domínio sobre a memória muito grande. Ela lembra de casos, até de vidas passadas, não é? Agora, nós temos que treinar, 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 para ir adquirindo mais acesso às nossas memórias. Porque nós não perdemos as nossas memórias, estão registradas nesta capacidade incrível que é a nossa mente, de guardar informações de milhares de anos e, como nós somos eternos caminhando no infinito, não dá nem para imaginar como é que cabe tanta coisa na nossa mente. Muito bem, imagine a sua existência como desejar deva ser e, trabalhando nesta linha de ideia, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. O tempo trará as realizações esperadas. Eu vou usar uma palavra muito pobre para falar do universo, mas a mecânica do universo nós não entendemos, né? A vida traz para nós condições inimagináveis para o nosso aperfeiçoamento. Eu vou fazer uma ilustração que é mais um esforço da minha vontade do que uma boa exemplificação. Às vezes você precisa desenvolver a sua afetividade e a vida te traz uma pessoa desamada, triste perto de você para desenvolver a sua afetividade, a sua preocupação com o outro, o seu amor com o outro. É um exemplo, pode acontecer de várias maneiras. Vou dar um beijo para o pessoal que está aqui entrando, acompanhando ao vivo, sejam bem-vindos. Muito bem, vamos lá. Imagine a sua existência como deseja deva ser. Como ela deve ser. É interessante que uma pessoa atormentada, o que ela deseja para ela? Nada de bom. Ela já pensa numa coisa boa como sendo impossível. Ah, nunca que vão gostar de mim. Ah, é óbvio que eu nunca vou conseguir uma promoção nessa empresa. Ela fala daquilo que ela quer, a promoção, mas diz que não vai obter. Ela quer afeto dos outros, mas acha que nunca vai ter. Então, os movimentos dela são de obstáculos, de impedimentos, né? Ela não vai ter gás, força para persistir mais, para ser ajudada, porque ela é o obstáculo dela mesma. Ela se impede, ela dificulta. Então, imagina a existência do jeito que deva ser, trabalhando nessa linha de ideia. Trabalhando, não desistindo. Voltamos ao curso universitário. Você tem que ir todo dia lá, de segunda a sexta e até sábado às vezes, para estudar as matérias. Você não vai uma vez a cada semestre, a cada um ano, né? É todo dia. Você quer melhorar a sua qualidade existencial, a sua vida? É todo dia. Não é só quando a gente lê o livro ou quando vai no centro e escuta uma palestra e só naquele momento de empolgação a gente fala que vai mudar e não muda nada. Então, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. As leis do destino trarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Olha só que interessante. Aqui a gente vê a lei de causa e efeito. A ignorância nos atormenta, porque a falta de conhecimento faz com que nós muitas vezes desejemos o mal de alguém, o insucesso,
o pior, irradiamos, né? Aquele mal que desejamos, e ele vai, eu lembro isso no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ou o Mecanismo da Mediunidade. Ele fala, quando nós pensamos alguma coisa de alguém, ele vai até a pessoa, carrega as energias da pessoa e volta para o emissor, volta para mim mesmo. Se eu desejei o mal, meu pensamento está carregado disso, por afinidade ele vai trazer os maus pensamentos da outra pessoa e voltar para mim. É interessante que nós sofremos com a nossa própria ignorância. O nosso professor é a ignorância, é a maldade. Porque quando eu desejo o mal de alguém, esse mal que eu estou desejando vai voltar para mim. E eu vou sofrer. E esse sofrimento vai fazer eu acordar. Ainda é assim, mas óbvio que vai mudar. A inteligência vai predominar, o amor. Então as leis do destino carregarão de volta a você tudo aquilo que você pensa. Agora dá para a gente entender, veja bem, quantas coisas acontecem no cotidiano de uma provocação, uma cara feia, um xingamento, uma pessoa que vira a cara, um outro que berra, acidentes que acontecem, tormentos em determinados ambientes. O quanto as coisas ao nosso redor estão carregadas das nossas emanações que desestrutura, perturba os ambientes por conta dessas emissões constantes que nós fazemos, trazendo uma série de alterações no nosso entorno. Se nós pudéssemos ver como é a nossa mesa de trabalho na empresa que trabalhamos, como são as energias, como é o travesseiro que à noite pousamos a cabeça para dormir, como são as energias que estão lá, como é a nossa cozinha, o nosso quarto, em termos de energia, de desencarnados que possam estar junto de nós, benfeitores ou malfeitores. Como é aquele ambiente de trabalho que a gente xinga, briga, fala mal, ou ao contrário, as pessoas se dão bem, são amigas, simpáticas. Nós ainda não podemos ver porque a gente não suporta lidar com tudo isso, né? Eu lembro daquela colocação de André Luiz, me parece que é no Obreiros da Vida Eterna, que ele vai no hospital visitar uma pessoa que está prestes a desencarnar. E como ela está prestes a desencarnar, ela fica semi-desprendida do corpo. Por conta disso, ela enxerga a vida espiritual. E lá no hospital, nas camas, está cheio de doente, ele começa a ver os obsessores sugando, vampirizando as energias dos doentes ou ameaçando, esperando eles desencarnarem para pegá-los para a vingança que estão carregando há muito tempo. E os médicos vêm e falam que é o surto da morte, a alucinação da morte. Os médicos e enfermeiros pensam que é apenas uma coisa da personalidade, não é uma realidade. Se eles vissem, se os médicos e os enfermeiros vissem o que está acontecendo ali, eles sairiam correndo, não suportariam. Muito bem. Então a lei do destino carregarão de volta a você tudo aquilo que você pensa. Nesta verdade encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Né? Tanto o mal como o bem reverbera, repercute em cada um de nós, e por isso as nossas oscilações mentais, emocionais, corporais, energéticas
Ora a gente está bem, ora está triste, ora está com dor de cabeça, ora está eufórico. Imagina esse mundo de energias que vivemos. Só para você, para ilustrar, deixa eu ver se eu pego de primeira na gaveta uma palestra para mostrar. Ah, não, não vai dar para acessar, tem que tirar muitos livros. Ao vivo é assim, né? A gente tenta fazer algumas coisas. O que eu queria mostrar é que André Luiz, quando está com o benfeitor Aniceto, isso consta no livro Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, eles estão andando na via pública e veem um lugar cheio de, como se fossem nuvens escuras. E André Luiz fica abismado, né? O que é isso, essas nuvens escuras que causam mal-estar? E o benfeitor fala que são emanações dos encarnados, emanações mentais. E ele diz: se vocês demorarem um pouco mais observando no meio dessas nuvens, vocês vão ver espíritos doentes saindo dela, ou entrando, ou estando junto delas. E o encarnado que toma contato com essas energias fica irritadiço, com medo, com uma série de tormentos, porque são emanações doentias dos encarnados e desencarnados também. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui e tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Vamos pegar um dia de trabalho para exemplificar. Você sai da sua casa otimista, tomou um banho, tomou um café, fez uma prece e vai. E no caminho do ônibus ou do metrô ou do carro, você já tem uma certa irritação com o trânsito e com o tempo. Chega na empresa, não foi feita uma coisa que devia de ser feita no dia anterior, vem uma cobrança, vem olhares de reprovação, já altera o seu humor e você passa o dia resolvendo aquilo lá, ou a provocação de alguém. Enfim, chega o final da tarde e você está irritado, cansado, mal-humorado. Você saiu de casa de manhã bem-humorado, otimista, do modo que você acordou, por conta do modo que você acordou. Chegou na empresa, estragou tudo e chega em casa agora à noite totalmente alterado. Quem trouxe essa alteração para você? Você. Ah, mas foi o chefe que me chamou a atenção. Sim, mas é você que deu ouvido à chamada de atenção de forma pessoal. Ele deu uma chamada de atenção no papel profissional que você exerce. Se você não filtra algumas coisas que ele fala, você vai se atormentar com qualquer coisa que os outros falam. Muito bem, isso é só para ilustrar. O indivíduo saiu bem de casa de manhã e chega mal à noite em casa. Ele que amealhou, ele que adquiriu tudo isso. O mesmo acontece com a nossa existência. Há quanto tempo nós estamos nessa trajetória alimentando ideias boas ou más? Há quanto tempo temos fabricado doença no nosso corpo pelo modo de agir? Ou quantas vezes criamos saúde, criatividade e amor pelas maneiras mais maduras de viver? Somos nós que fazemos isso. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Você já imaginou Deus punindo alguém? Você agora senta na cadeira que vai ser punido. Não tem cabimento, né? É interessante, à medida que a gente se desenvolve, a consciência se expande, a consciência moral vai se desenvolvendo.
Como diz no Livro dos Espíritos, e Joana de Ângeles fala muito do desenvolvimento intelecto-moral, vai desenvolvendo através da vivência. O indivíduo vai tomando consciência do que é certo e do que é errado. Como? Através dos relacionamentos interpessoais, né? Você pode olhar, vamos pegar o homem menos evoluído. Você olha alguém brigando com outrem e você olha e fala, pô, que pena, ou nem fala, eles que se virem, são grandes. Você não tem uma conduta moral de ajudá-los de alguma forma. Se fosse um parente seu que estivesse lá, você ia ficar com compaixão, com dó. Você ia ser movido a fazer alguma coisa. Muito bem. As nossas várias existências, através dos clãs, das formação de famílias, das amizades, dos trabalhos, vão fazendo que a nossa relação interpessoal, nós desenvolvamos as nossas capacidades morais e intelectuais. Esse exemplo que eu dei mostra um caso no qual você não dá importância nenhuma, não desenvolve mais qualidade moral. Em outro caso que pega pessoalmente, que tem afeto ligado à pessoa, mexe muito nas nossas afetividades. A própria criatura é que se culpa e corrige ante os falsos conceitos que alimenta com relação a Deus. Deus é o nosso Criador, é a bondade suprema. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Vamos pegar, a mãe pega a criança pela orelha, antes acontecia mais, hoje não acontece mais. Pega pela orelha e fala, cala a boca. A criança cala a boca, mas não cala a mente. É a mesma coisa você diante do seu chefe ou de alguém, de alguma autoridade, numa situação que alguém peça para você calar a boca, você pode calar a boca, mas não a sua mente, né? Então, em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Eu calo a boca porque você está me pressionando, fazendo alguma coisa, ameaça, por exemplo, né? Mas interno, eu tenho a liberdade de escolher. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. Vamos repetir. Vou pegar o texto todo. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nós reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. Nós criamos a ideia, né? A criação mental, uma criação mental. Vou me casar, vou mudar de emprego, vou fazer um curso, alimento esta ideia e aí, como diz aqui, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela, a esta criação mental, né? O bem eterno é a lei suprema. Que maravilha, não é? Não é a barbaridade que nos assola socialmente, não é as desavenças que temos uns com os outros, não é a perseguição, tudo isso é passageiro, é ingrediente da nossa imaturidade. Nós estamos aprendendo, nós estamos melhorando e vamos melhorar cada vez mais. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem e tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Gente, eu não acho que essa colocação de André Luiz é apenas uma explanação de ideias bonitas para emocionar alguém. Eu estou vendo aqui como um roteiro, como um caminho, como um ensinamento. Olha só. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem, mantenha-se.
Aqui está o ensinamento. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, a tudo que está ao nosso entorno, a tudo que faz parte da nossa vida. E a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos, através desse esforço. Não é buscando alguma fórmula mágica, é se esforçando, é desenvolvendo o músculo da criatividade, o músculo da determinação, o músculo, a força, o empenho das nossas buscas para as realizações. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que dermos de nós aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Aí uma pergunta pertinente seria, não é uma pergunta maliciosa e, como dizer, gananciosa, está faltando a palavra. A colocação é, vale a pena ser egoísta? Vale a pena ser maldoso? Vale a pena desejar o mal para os outros? Olha aqui, ó. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que dermos de nós, outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Vale a pena pensar só em nós, na nossa ganância, nos nossos direitos, nas nossas vantagens, etc, etc. Se é isso que eu estou dando à vida vai me dar isso. Pessoas gananciosas, mesquinhas, chatas, etc, etc. Confere. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no nossos comentários. Boa noite, Melega Marelli. Boa noite, Alaska Luna. Boa noite. Fátima Lira pergunta, queria saber quais os dias da semana que tem essa live. Gosto muito de assistir. Muito obrigado, Fátima. Olha, é toda segunda-feira às 21 horas aqui na minha live Mário Mas. E de sexta-feira eu tenho o programa da Rádio Boa Nova, que você pode assistir no Facebook da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, tanto no Facebook como no YouTube. É de sexta-feira às 10 horas da manhã, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Quem mais? Bom, deixa eu ver, o nosso tempo avançou. Bom, gente, então é isso. Recebemos aqui da espiritualidade, através do livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo benfeitor muito querido André Luiz, esses ensinamentos sobre o nosso pensar. Precisamos ajustar, desenvolver, equilibrar para que ele seja cada vez mais útil na nossa existência. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e até o próximo encontro. Até mais, um beijo.